Irmãos, quem trouxe a Bíblia, vamos abrir em Lucas, capítulo 5. O título da palavra é A Pesca Maravilhosa, que foi a palavra de quarta-feira passada. Eu vou pegar um gancho na palavra do pastor Eurípides, amém? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram enchendo ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, no começo da palavra, diz que Jesus estava sendo apertado por uma multidão. E ele estava à beira da praia. E ele viu 2 barcos. E ele entrou em um. A palavra diz que era o barco de Pedro. De Simão, né? O discípulo, que Jesus mudou o nome, chamou ele de Pedro. Pedro, que era o discípulo de Jesus, que andou com Jesus, que viu milagres, que viu maravilhas, que viu morto ressuscitar, que viu Jesus curar, Jesus libertar. Esse é o Pedro, que Jesus entrou no barco nesse dia. Foi esse o barco de Pedro que Jesus escolheu para entrar. E é o mesmo Pedro que andou sobre as águas, que quando Jesus manda eles entrar no barco e atravessar, veio uma grande tempestade, e quando eles olharam, Jesus vinha andando sobre as águas, e Pedro pediu para ir se encontrar com Jesus, e ele começou a andar sobre as águas, e a fé dele deu uma vacilada, e ele começou a afundar. Esse é o mesmo Pedro que estava no monte, quando teve a transfiguração, que viu o rosto de Jesus resplandecer. Viu Jesus conversando com Elias e Moisés. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro que, quando Jesus perguntou-lhes para os discípulos assim: quem que essa multidão aí diz que eu sou? Quem que eles estão falando aí que eu sou? Aí eles falaram assim: Jesus, eles falam que o Senhor é Elias, uns falam que o Senhor é um profeta, é Moisés, e assim vai. Aí Pedro, né, que era o impulsivo, que falava na frente de todos, né, pulou na frente e falou: não, Jesus perguntou para eles: e vocês, quem diz que eu sou? E o Pedro logo respondeu: Jesus, o Senhor é o Cristo. E esse é o mesmo Pedro que repreendeu Jesus, quando Jesus, num discurso, falou assim que ele tinha que perecer para cumprir as Escrituras. E Pedro repreende Jesus. E Jesus repreende Satanás na vida de Pedro.
Esse é o mesmo Pedro que estava presente naquele discurso duro, né, que Jesus falou para aqueles discípulos assim, que aqueles que não tiverem parte, né, que não comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, esses não tem parte comigo. E muitos acharam esse discurso duro e foram embora. Aí Jesus pergunta, vocês não vão também? E Pedro dá aquela resposta famosa, né? Jesus, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Esse é o mesmo Pedro que Jesus fala assim para ele, Pedro, hoje Satanás pediu para te peneirar. Mas eu roguei ao Pai, Pedro, porque você não está preparado para ser peneirado como trigo. Você não está maduro. Então eu roguei ao Pai. Aí Pedro dá uma resposta assim para Jesus e fala assim, Jesus, eu vou com o Senhor para a prisão, eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus fala assim para ele, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Esse é o mesmo Pedro que quando Jesus pediu eles para vigiar e orar com eles, ele dormiu. E quando os soldados vieram, ele levou um susto, pegou da espada e arrancou a orelha do soldado. Jesus falou, Pedro, não passa vergonha não. Foi lá, catou a orelha e colou a orelha do soldado. Esse é o Pedro. E esse é o Pedro também, que não estava com Jesus, quando Jesus foi acusado pelos sacerdotes, quando ele foi julgado por Pilatos. Esse é o Pedro que não estava lá com Jesus. Esse é o Pedro que não estava lá quando Jesus recebeu uma condenação de morte, morte de cruz. Esse é o Pedro que não estava lá quando Jesus estava carregando o seu madeiro e tiveram que levantar outro Simeão para ajudar a carregar aquela cruz, a Jesus a carregar aquela cruz. Pedro não estava lá. Pedro é aquele que não estava lá quando Jesus foi crucificado. Sabe onde que Pedro estava? Ele estava escondido, porque ele estava com medo dos judeus, ele se escondeu. E voltando aqui para Lucas 5, muitos falam que aqui é o chamado de Pedro. E eu olhando aqui, eu vejo que isso é uma revelação do que Jesus ia fazer na vida de Pedro. Porque começa dizendo que Jesus chega, tinha 2 barcos, mas Jesus entra no barco de Pedro. E Jesus diz para ele arredar um pouquinho da praia, e ali Jesus prega para as multidões a palavra de Deus, e Pedro ouve. E Jesus faz uma proposta para Pedro, fala assim, Pedro, hoje é dia de você me servir. Pedro, eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos para o alto mar? Vamos para o alto mar, Pedro, porque eu tenho águas mais profundas para você. E Pedro já tinha ouvido a palavra, aquela palavra de Deus já tinha caído no coração dele. Ele ouviu o chamado de servir a Jesus e ele foi. E Jesus fala para ele assim, lança a rede, Pedro. E Pedro era um pescador profissional, isso era uma profissão de Pedro. E ele falou para Jesus, Jesus, a gente trabalhou a noite inteira, mas não pescou nada, mas ele obedeceu. E ele lançou a rede. Jesus estava mostrando para Pedro, Pedro, até hoje, na sua vida você fez dessa forma, mas a partir de hoje, Pedro, eu vou te ensinar diferente. Eu vou fazer na sua vida algo diferente. Você vai lançar essa rede. E a palavra de Deus diz que a rede quase se rompeu de tanto peixe que eles pegaram naquele dia. E Jesus estava falando assim para Pedro, mostrando para ele, Pedro, está vendo essa rede? Que está esticando aí, que está quase se arrebentando de tanto peixe? É assim, Pedro, que eu vou fazer com a sua vida. Eu vou te esticar, mas você não vai arrebentar, Pedro. Jesus estava mostrando e falando para Pedro assim,
Pedro, você vai andar comigo, você vai ver milagres, você vai ouvir o meu chamado, você vai responder a ele. Eu vou tratar com você, Pedro. Vou tratar o seu caráter. Vou te dar uma moída, Pedro. Vou te provar a tua fé, o teu amor por mim. Sabe para quê, Pedro? Para você ficar pronto. Para você ficar maduro. Porque aí você vai poder ser peneirado. E a palavra diz que Pedro ficou maravilhado com aquele milagre. Naquele momento ele falou: Senhor, se retira de mim, porque sou um pecador. Naquele momento o Senhor falou para ele assim: me segue, Pedro, porque a partir de hoje eu estou mudando a sua vida. A partir de hoje, Pedro, eu estou mudando a sua vida. Eu vou encontrar com você mais à frente, Pedro. Depois que eu ressuscitar, eu vou te encontrar lá aonde você desistiu de tudo, porque você teve medo, porque você me negou. E eu vou tratar com o seu caráter, Pedro. Jesus confrontou Pedro, mais à frente, quando Jesus ressuscita, ele pergunta para Pedro, Pedro volta a pescar, mas Pedro não volta a pescar porque Pedro precisava de um dinheiro, Pedro precisava pegar um peixe. Pedro voltou a pescar porque ele tinha desistido do chamado de Jesus na vida dele. E aqui não é o chamado de Pedro, é o chamado de Jesus para Pedro. Jesus que está chamando Pedro. E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, confrontando ele com as 3 vezes que Pedro negou ele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro responde que sim. Então Jesus diz para ele: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento que Jesus confronta Pedro, e o coração de Pedro é curado, o caráter de Pedro é tratado, Pedro é confrontado nas áreas de todas as áreas da sua vida. Aí sim, Pedro abandona o barco, deixa tudo para trás e verdadeiramente Pedro segue Jesus. Por chamado de Jesus na vida dele. Porque aqui não tem nada a ver com Pedro. Não é sobre Pedro, é sobre Jesus. É sobre a obra de Jesus na vida de Pedro. É a transformação de Jesus na vida daquele homem. No tratar do caráter, no transformar, no curar de feridas na vida daquele homem. E nesse momento, quando Pedro foi tratado, foi esticado, foi provada a sua fé, Pedro entende uma coisa. Algo que o apóstolo Paulo também entendeu. Que está lá em Romanos 11, não precisa abrir. 11:33, que diz assim: Paulo foi confrontado por esse povo, e Paulo, numa revelação de Deus, começa a explicar para esse povo sobre a salvação dos judeus. E Paulo fica tão maravilhado com aquilo que Deus revela para ele, que Paulo escreve um hino, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pedro entendeu que não era sobre ele, mas que era sobre Jesus fazendo a obra na vida dele. Que era para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E Pedro entendeu que era tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E a partir desse momento que ele entendeu isso aqui, em Atos dos Apóstolos diz que, depois que Jesus ressuscitou, ele foi elevado aos céus, os discípulos estavam reunidos, e ali o Espírito Santo de Deus desce sobre eles como língua de fogo, e depois disso, num discurso, numa pregação, Pedro ganha 3.000 almas para Jesus. Aí esse é o Pedro que foi amadurecido e que o Senhor permitiu ser peneirado. Esse é o Pedro, apóstolo Pedro, que pregou a palavra do Senhor, que ganhou muitas almas para Jesus, que implantou igrejas, que é conhecido como apóstolo Pedro por nós hoje, que foi preso, que foi açoitado, que foi julgado e condenado à morte de cruz. E quando ele morreu, ele entendeu isso aqui, que é tudo por ele, para ele são todas as coisas. A condenação que Pedro recebeu foi morte de cruz. Mas quando ele foi crucificado, ele não aceitou a mesma morte do Senhor, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele entendeu, porque ele ficou pronto para ser peneirado. E ele entendeu que todas as coisas são para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele entendeu que o chamado não era dele. Ele entendeu que o chamado era de Jesus para ele. Para ele servir ao Senhor Jesus. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele estava pedindo para Pedro, Pedro, me serve. Pedro entendeu que não era para ele ser servido, mas que era para ele servir ao Senhor com a vida dele. Quando a gente sobe aqui, que a gente canta, que a gente toca, se não for para ele, para a glória e louvor dele, a gente só está cantando e tocando uma música. Mas se nós subirmos aqui, nós cantarmos e tocarmos para a honra e glória dele, o céu vai abrir, a glória de Deus vai descer. Se eu subir aqui e não for para a honra, para a glória e louvor do nome de Jesus, vai ser só um discurso, vai ser só palavras, sem fruto nenhum. E na nossa vida da mesma forma. Quando a gente ora, quando a gente pede, quando o Senhor abre uma porta, e se essa porta não for para a honra e glória do Senhor Jesus, vai ser somente uma porta. Quando a gente ora e pede filhos, e se esses filhos não for para a honra e glória do Senhor Jesus, vão ser somente crianças, pessoas que povoam a terra. Mas se for para a honra e glória do Senhor Jesus, vão ser flechas na mão do Senhor na face dessa terra que acerta o alvo. E sabe esse Pedro? Esse Pedro sou eu, é você. O sangue desse Pedro corre na minha veia, corre na sua veia. Mas Jesus manda te falar, ele não desiste de ninguém. Ele não desistiu de Pedro. O Pedro impulsivo, falante, amarelão, que negou ele 3 vezes, não foi uma, mas foi 3. Jesus não desistiu desse Pedro. E Jesus não desiste de mim nem de você. Mas que nós temos que entender
que a nossa vida é para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. A gente precisa chegar nesse entendimento que Pedro chegou, que tudo é dele, para ele, são todas as coisas. Que a gente precisa vencer esse Pedro, porque Jesus está no nosso barco, Ele não nos abandonou e Ele não nos abandona. Se o nosso coração está batendo nessa noite, se corre sangue nas nossas veias, é porque a gente está vivo. Enquanto a gente estiver vivo, tem jeito. Se nós viemos aqui nessa noite, é porque Jesus nos trouxe aqui. Porque Jesus tem um chamado para cada um de nós. Tem um chamado para mim, chamado para o Vitor, chamado para a irmã, para a Eliane. Para cada um de nós. E o chamado dele é o seguinte: me serve. Deixa eu entrar no seu barco. Deixa eu te apurar como fogo apura o ouro. Deixa eu tratar com o seu caráter. Deixa eu arrancar de você, Pedro, aquilo que não me agrada. Sabe para quê? Para você me servir. Porque tudo é dele e é para ele. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Tudo é dele. Nós somos dele. Esse lugar é dele. Nós estamos aqui para honrar, bendizer o nome do Senhor. Eu não estou aqui para ser servida, nenhum de nós estamos aqui para servir ao Rei da Glória. Então, eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar nessa noite, pedir esse entendimento para Deus. Que a gente possa chegar nesse entendimento, nessa revelação. Que não é nada sobre nós, nunca foi e nunca será. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nós. E clamamos a ti, Jesus, pela tua verdade sobre nós nessa noite, sobre o teu entendimento, sobre a tua revelação na nossa mente, no nosso coração. Senhor, que a gente possa se render mesmo, Deus eterno, verdadeiramente ao Senhor, Deus eterno. Que a gente possa, Deus eterno, entregar, Senhor, todas as coisas ao Senhor. Senhor, que a gente não venha, Senhor, parar no meio do caminho, Senhor. Jesus, mesmo com as nossas faltas, com as nossas fraquezas, Senhor, que nós não venhamos, ó Pai, a virar as costas para o Senhor. Deus eterno, não é nada sobre nós, Deus eterno, nunca foi. É tudo sobre o Senhor. É tudo, Jesus, para honra e glória e louvor do teu santo nome. Senhor, abra a nossa mente espiritual nessa noite, Deus eterno, nos traz esse entendimento, essa revelação, Senhor. Que se nós respiramos, se nós vivemos, ó Pai, é para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Deus eterno, nos faz, Senhor, essa flecha, Deus eterno, nas mãos do Senhor que acerta o alvo. Senhor, que aonde nós formos, ó Pai, aonde a planta dos nossos pés pisarem, Senhor, que seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Senhor, nós nos rendemos a ti nessa noite, para cumprir o querer e o chamado do Senhor, Pai, para cada um de nós. E nós te louvamos, ó Pai, porque, Deus eterno, é a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor, que nos alcançou. Senhor, é o Senhor colocando o teu coração nas nossas misérias, Jesus. E nós te louvamos por isso, Deus eterno. E graça te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó profundidade das riquezas,
da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. É tudo sobre você, Jesus. Declara, igreja. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.